Galera do grupo, estamos de volta, é hora de revisão de uma aula que a gente estudou e fez bastante exemplos, né? Muito exemplo mesmo, quer dizer, foi uma aula só de aplicação. Aplicações. Acabou que a gente montou a aula, tudo, e nem se ligou que era só aplicação mesmo, né? É problemas de tangência, vários problemas sobre tangências. E a constante K foi mudando, era raio, depois virou distância, depois virou um coeficiente da equação da reta, coeficiente da equação da circunferência. O K fez um giro ali. E os exercícios vão estar nesse sentido também. Verdade. Então vamos lá, revisão da aula 20. Vem com a gente, olha lá. Quando a gente está falando de geometria analítica na circunferência na sua parte 2, a gente vai lembrar de algumas coisas, né? Inclusive a gente falou de problemas de tangência. A reta tangente à circunferência é aquela que tem distância do centro da circunferência à reta tangente é o próprio raio. Né? Quando eu faço a distância do ponto, que é o centro, até a reta, esse tamanho vai ser o próprio raio. É sempre perpendicular ao raio, né? Ou seja, então, formando um ângulo de 90 graus. Joinha, joia, joia. Vamos para frente então. Quando a gente fala de tangente, a reta ser tangente à circunferência, a gente fala de uma situação onde o centro da circunferência já é o ponto de conexão, de distância, que é o próprio raio, né? Então tem aquele ponto em comum ali, ó, aquele pontinho preto que surgiu agora, ó, é o nosso ponto em comum. Forma ângulo de 90 graus, então temos aí uma perpendicular, tá bom? Beleza. E claro, sempre temos aqui dicas para o Enem. Tava demorando, né? A gente não tinha falado de Enem ainda. É porque essas aulas mais específicas assim, não é a gente dar uma tranquilizada. Até porque nós já falamos muito mesmo de Enem. E vamos continuar, não se preocupem não, tá? A cada 3, 4 aulas, quando você piscar, Enem vai chorar. E aí, então temos a reta S, reta T e reta U. E aqui a gente mostra todas as posições relativas entre reta e circunferência de uma vez só, numa mesma imagem, né? Por exemplo, a reta U, ela é externa, tá lá fora. Lá longe. E aí, quando é externa, a distância é maior que o raio, né? Então, a distância, formando um ângulo de 90 graus aqui, ó. Essa distância, o raio não é até aqui, né? O raio é sempre assim, né? Ó, lembrando do raio da bicicleta. Então, essa distância até a nossa reta U, essa distânciazinha, é maior que o raio, tá? Beleza. Agora vamos, né, dar uma apagadinha, vamos pensar na reta T. A reta T. Tangente. Então tangente a gente já sabe, né? É tangente igual. forma ângulos de 90 graus e a distância é o próprio raio. E a reta S? A reta S, ela tá cortando ali, não é? Então ela tá lá dentro, ela tá pequenininha. Então nós temos o raio e nós temos uma distância menor, ó. Isso. Né? Aqui a distância até a reta é menor que o nosso raio. E isso resume muita coisa, né? Porque na hora de aplicar nas equações, de fazer as resoluções das atividades, vai fazer diferença a gente ter esse conhecimento. Quando que a distância é igual ao raio? Quando que a distância é menor que o raio e quando que a distância é maior que o raio, já com seus próprios nomes, né? Isso. Secante, tangente e externa, tá? Tá aqui uma aplicação que com certeza o Enem poderia cobrar. Por quê? Porque não envolve aplicação de fórmula, não envolve resolução, envolve só uma interpretação. Ele pode jogar uma situação de uma circunferência, no plano cartesiano e várias retas. E aí pode perguntar, qual dessas retas tem a distância menor ao centro da circunferência? Primeira coisa, vai excluir as tangentes e as externas. Vai trabalhar só com as tangentes. Pegou as tangentes, vai medir o centro até a reta, o que tiver menor distância é a que está mais próxima do centro. Olha aí, pronto. Agora é com vocês, vamos lá? Atividade de sala e já a gente volta com as correções. Já voltamos? Rapidinho? Rápido, não dá nem tempo Fez de... tudo? Tu fez café? Não, Tomou café? hoje não tem café. Por isso que eu tô com as pilhas meio fracas aqui, a bateria tá embaixo. Porque o nosso diretor Mazinho tá de férias e o Renan é fraco. O Renan não sabe nem ferver água.
Ah, é. Se ele falar assim, Renan, coloca água no fogo, ele ligou o fogo do fogão e jogou água em cima. É difícil. Água no fogo, Colocou difícil. água no fogo, é difícil. Tem que ir pra casa tomar café, que aqui hoje não vai rolar café mesmo, não. Na atividade de sala, vamos lá? Vamos resolver? Tirando as dúvidas, questão de número 1, bora ver. O ponto A de coordenadas 2 e 3 pertence à circunferência de equação x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 5. Determine a equação da reta tangente à circunferência A. Bom, se esse ponto pertence à circunferência, então uma coisa é certa, não é? A distância desse ponto até esse centro, 1 e 1, é igual ao raio. Então, a distância entre dois pontos? Isso, vamos ter que calcular fazer aqui. A distância entre dois pontos. Não, na verdade, vamos ter que achar a equação dessa reta, né? Que vai do centro até lá. A equação da reta, reduzida. E se a reta é tangente, a gente já sabe que a distância é igual ao raio, né? E forma um ângulo de 90 então ela é graus, perpendicular. Quando é perpendicular, você tem que ter uma coisa dos coeficientes angulares, você lembra? Perpendicular, né? Perpendicular. Então, o M de uma coloca R. Vai ser igual ao oposto e o inverso do M da outra, né? Então, são coisas que a gente, né? São conceitos que a gente vai determinando aí à medida que a gente vai estudando. As aulas a gente vai sabendo, né? Quem é o centro da circunferência ali? O centro da circunferência vai ser os pontos aqui com sinais contrários, né? 1 e 1, certo? E quem é o raio? O raio é a raiz de 5, né? Pode deixar assim? Na raiz de 5? Pode. E agora, para onde vamos? Vamos fazer de que forma para achar essa equação da reta? Eu acho que tem que ser na matriz, né? Eu acho. Ou não? Equação da reta. Tem 2 pontos, nós não temos o... Bom, se nós temos 2 pontos, eu vou achar o coeficiente também pela variação, não dá? O Mzinho, né? Fazendo o Y do B menos Y do A sobre o X do B menos o X do A, né? Aí acha o M, e aí já faz o... Como vai estar o M do... Pronto, o M do A e C, faz o inverso, nós temos o M da reta que vai lá no ponto A. Isso mesmo. Então, o Mzinho a gente pode ser pela variação, né? A variação do X pelo Y, do Y pelo X. Do Y pelo X, né? Foi o que foi falado. Y do A menos o Y do B. Dividido pelo X do A menos o X do B. Você viu? Nós íamos fazer a equação para achar o M. Aí nós lembramos que dá para achar o M por aqui. Porque tem vários caminhos de se chegar no mesmo resultado. A gente tem que ir em busca, né, do melhor, né? Então vamos lá. Vamos dizer que o do A é o 3, né? Isso. 3. E o do B, que no caso aqui seria o nosso centro, é aqui o nosso 1, né? 3 menos 1, dividido aqui por 2 menos 1. 3 menos 1, 2. 2 menos 1, 1. Então, temos aí que o M é igual a 2. O M de uma, né? Isso. Agora, o M da outra, né? O M da outra, como ela é perpendicular, tem que ser menos 1 sobre 2, menos meio. Agora, eu tenho M e eu tenho um dos pontos pertencente à nossa reta, né? Então, fica aquela equação, Y menos YA. Isso, Y menos YA vai ser igual a M... X vezes X menos XA, né? Isso, X menos XA. E é vezes ali, né? O M que multiplica, né? X menos o XA. Dá um espacinho aqui. Aí, qual é o ponto que a gente vai usar? O ponto vai ser o ponto A ou o ponto do centro? O ponto A, porque ele quer a tangente. Porque se é tangente, faz parte, ele pertence à reta, né? O Y do A, 3. Quem é o M? Menos meio, né? Que a gente já destacou aqui. Vezes x menos o x do ponto, que é 2. Y menos 3 vai ser igual. Menos 1 meio vezes x, menos x sobre 2. Menos meio vezes 2, a gente vai conseguir simplificar aqui, né? Isso. E vai ficar positivo, né? Positivo, mais 1. Aí a gente passa tudo para o membro de cá, né? E isso pode deixar assim? Deixa assim mesmo, pode, né? Então, y menos... Vamos passar o menos x, né? Então, mais x sobre 2, menos 3, menos 1, igual a 0. Por conta do espaço aqui, já vamos juntar aqui os dois? Menos 3 com menos 1, a gente já junta aqui em menos 4 igual a 0. Essa é a equação pertencente à circunferência de equação, né?
Não, a equação tangente à circunferência que passa pelo ponto A. 1 e 1, beleza. Então você viu, a primeira ideia que nós tivemos foi o quê? Foi de fazer, né, a equação da reta, mais matriz. Aí paramos e pensamos, opa, mas o coeficiente de inclinação, ele pode estar pela variação. Se eu tenho o centro e tenho o ponto, eu consigo achar o coeficiente angular sem montar a equação da reta, só achando a variação. Achamos o coeficiente, para ser perpendicular o outro tem que ser o inverso e oposto, então ficou bom. Ficou bom. Gostei também, ficou bom. Agora, se quiser fazer MMC ali, trabalhar com aquela fração, também pode, né? Ia ficar 2y mais x menos 8 igual a 0. Pode ser também. Mas se deixar assim, não tá errado. Aí, claro, né? Se for uma questão de múltipla escolha, você tiver que marcar o x, você vai analisar as alternativas. Do lado, né? Só para eles enxergarem ela alterada. Aqui, né? Se a gente fosse multiplicar por 2, no caso, né? Isso. Multiplicar por 2 vai ficar com 2y mais o x menos 8 igual a 0. Se a gente contar que é a mesma coisa, né? Tu acredita que é a mesma coisa? Acredite que é a mesma coisa? É só tu isolar ali e deixar ela da forma reduzida. Tu vai ver que vai ficar y igual a menos x sobre 2 mais 4. Vamos na próxima? Vamos? Tem bastante coisa para fazer. Essa aqui num exemplinho daquele de cá, né? Isso. Então vamos desenrolar aí. Como é que é? A reta 3x menos 4y mais k igual a 0 é tangente à circunferência de equação x menos 4 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 16. Então, se é tangente, a gente já pode afirmar que a distância é igual ao raio, né? E aí, quem é o nosso centro da circunferência? Sinais contrários, vai ser o 4 para x, 1 para y. O nosso raio vai ser a raiz de 16, né? Raiz de 16, o nosso raio é 4. E aí agora vamos fazer a nossa fórmula da distância? Vamos. A distância vai ser o módulo dessa equação aqui, já substituindo pelo x e o y do ponto, né? Então vai ser 3 vezes o x do ponto, que é 4, menos 4 vezes o y do ponto, que é 1, mais o k. O k a gente não sabe, né? E aí sobre raiz quadrada de a ao quadrado, que é 3, mais o b ao quadrado, que é menos 4. Certo? Certo. Até aí tudo bem? Beleza. Opa. Vamos lá então. Destrinchando aqui, vamos lá no módulo. 3 vezes 4, 12 menos 4 vezes 1, 4, mais o k. A distância a gente já sabe, né? É o próprio raio. A gente já pode até substituir aqui, não pode? Isso, já vamos substituir por 4 aqui. Sobre raiz do número de 3 ao quadrado, 9, mais menos 4 ao quadrado, 16. Subindo para cá, vamos lá? A gente já tem que 4 é igual ao módulo 12 menos 4. 8. 8 mais k. Muito bem. Raiz de 9 mais 16 é raiz de 25, que é 5, né? Tá dividindo, a gente vai passar multiplicando, né? Então vai ficar 4 vezes 5, 20 igual ao módulo de 8 mais k. E vai chegar naquele momento de fazer um valor com positivo e um valor com negativo, né? Então, ou a gente tem 8 mais k igual a 20, ou a gente tem 8 mais k igual a menos 20, certo? Então, o k vai ser igual, 20 tira 8. 20 tira 8, 12. Esse é um dos valores de k. E o outro k vai ser menos 20 com menos 8, menos 28. E se você substituir esses números dentro do módulo, você vai ver que vai dar 20 e menos 20. E o módulo é 20. 20. Beleza. Legal essa, né? Muito boa. Essa vai bem parecidinha com as que a gente fez na sala de aula. Isso. Na aula, então ficou fácil aí de resolver. Certo? Certinho. Vamos para a terceira? Vamos. Questão de número 3, olha agora. A circunferência com o centro C, 1 e 1, é tangente à reta de equação x mais y menos 10 igual a 0. Determine a equação da circunferência. Bom, tá faltando só o raio. Mas o raio é igual à distância. O raio é igual à distância. Então, se eu pegar a distância entre a reta e o ponto C, eu tenho o raio. Porque é tangente, né? É tangente. Então, vamos aplicar na nossa equação de distância entre ponto e reta. É que a gente já vem fazendo, né? Então, a distância vai ser igual ao módulo. Vamos pegar a equação? Vamos. X não, 1, né? 1 do x aqui, do coeficiente, né? Aqui a gente tem 1, aqui a gente tem 1. 1 do coeficiente,
1 do x do ponto, certo? Isso. Mais 1 do coeficiente, 1 do y do ponto, certo? Certo. Menos 10, que é o nosso c, certo? Raiz. Sobre a raiz de a ao quadrado mais o b ao quadrado, né? Quem é a distância, então? 1 vezes 1? 1. 1 vezes 1? 1. Menos 10 sobre raiz de 1 ao quadrado, 1. Raiz de 1 ao quadrado, 1. Então, a distância vai ser 1 mais 1, 2, menos 10, menos 8. E a raiz quadrada de 2. Beleza. Vamos indo para cá. Quem é, então, o meu módulo de menos 8? É 8. 8 sobre a raiz? De 2. De 2. Vamos dar uma melhoradinha aqui? Fazer aquele negócio lá? Racionalizar aquele negócio lá? Então, vamos lá. Como é que vamos ficar aqui? 8 raiz vezes raiz de 2, 8 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Podemos simplificar, né, Sim. professor Maurício? Simplificando, ficamos com... Ops, caneta não borracha, caneta vermelha. Ficamos aí com 4 raiz de 2. Esse é o raio. Esse é o raio. O raio é igual à distância, né? Então, o raio também é 4 raiz de 2. Ele quer o quê? A equação da circunferência. Equação da circunferência. Ah, então agora é só a gente... Já tem o centro, né? Dá até de colocar esse raio aqui pra cima pra usar aqui embaixo, né? Que é só substituir a equação mesmo. Pode ser. É só pra gente ganhar um espacinho aqui embaixo. Né? Ah, tá. Então vamos passar pra cá, ó. Aqui, né? Já com 4 raiz de 2. E isso aqui é raio. Esse é o raio. Pronto. Isso. Vamos aí apagar aqui. Isso, porque a equação ela é mais compridinha, né? Para ficar mais facinho. Pichada. Isso. A equação da circunferência vai ser quem? Ó, a gente tem o centro. Então, se a gente tem o centro, né? A gente vai ter o quê? O x menos 1 ao quadrado mais o y menos 1 ao quadrado, que são esses sinais aqui, esses valores com sinais contrários. Igual ao nosso raio ao quadrado. Raio ao quadrado. O raio ao quadrado, 4 raiz de 2 ao quadrado. E aí, claro, né, vamos melhorar ela ali. X menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual 4 ao quadrado. 16. 16. O 2 sai da raiz, né? Corta, vai ficar 2 vezes 16. 32. 32. Então, essa aqui é a nossa equação da circunferência, com centro 1 e 1 e tangente a equação da reta que foi mostrada ali, x mais y menos 10. Uau! Professores, pode já, né? Beleza? Deu certo? Tá top. Vamos lá, então. Agora se liga no Enem. Eu acho que é uma que parece difícil, mas não é, né? Olha lá, vamos ver. Considere uma reta AT tangente à circunferência de centro O, em que T é o ponto de tangência. Tangente, beleza. Sabendo que a distância entre a origem, o centro e o ponto A é raiz de 13. Ah, hipotenusa, né? Isso aqui é um triângulo retângulo. É verdade, hipotenusa. A hipotenusa é raiz de 13. E o segmento AT possui medida de 2 centímetros aqui, né? Um cateto. Isso. Determine a medida do raio da circunferência em centímetros. Ele quer o outro cateto aqui, que é o raio. Ah, então é só o triângulo retângulo? Teorema de Pitágoras? Sério? Não é? Tô te falando, ó. A raiz de 3 é a hipotenusa. Teorema de Pitágoras, lembra? A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, né? Ou seja, nós temos que a raiz de 13, que é a hipotenusa ao quadrado, vai ser o 2 ao quadrado mais o raio ao quadrado. Raiz de 13 ao quadrado é a mesma coisa que 13, né? Porque a gente pode eliminar aqui, fica só o 13, né? 13. 2 ao quadrado, 4 mais o raio ao quadrado. 13 menos 4 é o raio ao quadrado. 13 menos 4? 9. 9 é igual ao raio ao quadrado, mas eu não quero o raio ao quadrado, né? Quero o raio. Eu quero o raio, então eu vou fazer raiz de 9. De 9. E o meu raio, então, vale 3. 3. Muito bem. Muito fácil, né? Boa. Gostei das questões. Parecem ser bem difíceis, mas na verdade elas são um pouco trabalhosas. Por quê? Porque exigem da gente lembrar de algumas regras. Por exemplo, detalhe, tangente perpendicular, 90 graus. Então, os coeficientes angulares são um é igual ao inverso e oposto do outro. Então, esses detalhes é que nós precisamos lembrar. Só que, às vezes, nós olhamos para a questão e parece ser tão complicada, que a gente faz o quê? Se assusta, né? Não, passa aí para ver. Passa.
A gente faz, não, vai lá, vamos ver o que acontece. Ah, a gente faz e seguir, né? Isso aqui, ó. O que a gente faz? Tempestade em copo d'água. Verdade. Meu né? Deus, verdade. é muito difícil, é muito complicado, eu não sei fazer. Calma, só respira e tenta anotar e entender as palavras-chave. Tangente, distância, perpendicular, raio. Se é tangente, já anota. Distância é igual ao raio. Você já anota. Lembrando que na equação, aquele número que aparece é o raio ao quadrado. Não posso esquecer disso. Então, você não precisa fazer isso aqui não, num copo d'água, não, para. Verdade. Tempestade em copo d'água era a resposta do nosso teste de raciocínio que perguntava qual era o ditado popular. Vocês não vivem num tempo de ditado popular, mas a gente vivia... Vamos resgatar. Vamos resgatar. A gente vivia muito nesse tempo, né, professor Maurício? Isso. Certinho, então? Fechou? Beleza? Ficamos por aqui, finalizando a nossa aula. A próxima aula que vem é uma aula própria para aqueles alunos que ficaram de recuperação, né? Eita. Então a gente traz aí uma aula rapidinha, fazendo uma revisão de alguns tópicos para a avaliação de recuperação, tá bom? Esperamos que a maioria não precise, mas vamos que, né, existem alguns que por algum acaso foi necessário, a gente vai estar aqui para ajudar vocês também, beleza? Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!